Fala, povo de Deus, que Jesus abençoe sua vida. Estamos no nosso 15º dia de propósito, de leitura e meditação no Novo Testamento. Então vamos hoje pensar um pouco em Mateus capítulo 15. Em Mateus 15 nós temos um expressivo aumento, tanto em volume quanto em intensidade, da oposição dos fariseus contra Jesus. E o texto já se inicia com isso. Nós temos os fariseus chegando a Jesus, eles e alguns escribas, entendedores da lei, confrontando Jesus com relação a alguns rituais que seus discípulos não cumpriam. E isso já demonstra muito como era a atitude geral desses homens, desses fariseus e escribas. Via de regra, a preocupação maior deles era com aspectos externos. A preocupação maior deles, via de regra, dizia respeito a rituais externos que eles cumpriam ou deveriam cumprir. A ações que os outros pudessem ver, os outros pudessem observar. Entretanto, não se importavam na mesma medida com a sua vida interior, com o seu coração, com o seu hábito de fé na realidade. Portanto, quando eles confrontam Jesus com uma pergunta que era de um ritual que não tinha demasiada importância, Jesus os confronta com algo que realmente tem importância. Aqueles homens, escribas, fariseus, muitas vezes utilizavam-se de brechas na lei que eles mesmos encontravam e construíam, a fim de manterem a tradição e descumprirem o mandamento. Eles conseguiam equilibrar essas duas coisas de uma maneira extraordinária, porém negativa. E então Jesus os confronta dizendo o seguinte: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por conta da tradição de vocês? Porque Jesus usa o mandamento, um dos mais conhecidos, de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe pressupõe ser suporte, ser auxílio, ser bênção na vida do pai e da mãe. Envolve também, muitas vezes, o investimento financeiro. Imagina com pais idosos e que talvez não construíram um patrimônio, não conseguiram construir uma vida financeira folgada e confortável, dependem muito de seus filhos. Os remédios aumentam, as consultas aumentam, as necessidades aumentam. Portanto, dependem de seus filhos para serem seu suporte. Desde aquela época já era assim. Entretanto, os escribas e fariseus encontraram um meio de se eximirem da responsabilidade desse mandamento. Então diziam, não, o que eu poderia usar para abençoar meus pais, eu estou dando de oferta no templo. Então, eu estou livre do mandamento de honrar pai e mãe. Mas a gente sabe bem que honrar pai e mãe vai muito mais do que a ajuda meramente financeira. Há o suporte emocional, há a presença e muito mais. Entretanto, aqueles homens diziam, não tenho que cumprir esse mandamento. Eu não tenho que ser o suporte deles mais. Porque eu já dei o dinheiro para o templo. Acabou, eu estou livre. É como se estivessem pagando uma cota da vida e falaram, beleza, agora está resolvido. E Jesus os confronta com isso. Porque, de fato, isso sim é grave. Isso sim é muito sério. Não lavar as mãos antes de comer pode ser anti-higiênico. Mas não é um problema moral. Não é um problema espiritual. Aqui sim. Esse sim. E Jesus, portanto, os confronta. E aumenta. Jesus parte para um clímax de confronto quando ele relembra a palavra do profeta Isaías, dizendo o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muitas vezes nós estamos agindo como escribas e fariseus. Estamos apegados a preceitos humanos e nos esquecemos da palavra. Estamos apegados a preceitos e tradições forçadas, criadas ao nosso bel prazer, e nos esquecemos e ignoramos completamente o que é de fato a vontade de Deus e a verdade de Deus. Honramos ao Senhor com nossos cânticos, nossas orações, nossos cultos, apresentações, cantatas e muito mais. Mas nada disso tem saído do coração. É preocupante. É preocupante como muitas vezes a nossa adoração não passa de um teatro.
não passa de uma encenação diante de Deus e das pessoas. E isso precisa mudar. Nós precisamos adorar o Senhor como Ele mesmo ordena, em espírito e em verdade. Precisamos adorar o Senhor com todo o nosso ser. A nossa adoração exterior precisa ser coordenada pelo que acontece no nosso coração. A nossa adoração aparente precisa ser orientada por aquilo que as pessoas não conseguem ver. Por isso é que Jesus ensina, na sequência do texto, sobre o que realmente contamina o homem. Não é o que entra pela boca. Não é o que as pessoas consomem, mas o que sai. Porque o que sai, sai do coração. E é do coração de Jesus que brotam os maus desígnios, os homicídios e por aí vai. John Stott, teólogo inglês, sempre afirmava que o coração do problema humano é o problema do coração humano. O cerne do nosso problema está no nosso coração e é o nosso pecado. E precisa ser tratado, precisa ser confrontado. Em outro trecho importante nesse evangelho, ou nesse capítulo do Evangelho de Mateus, do versículo 29 ao 31, temos um episódio em que Jesus, que é registrado, melhor dizendo, apenas aqui, no Evangelho de Mateus. E mais uma vez, Jesus está atendendo pessoas, curando pessoas, restaurando a vida de pessoas e está nos lembrando de algo muito importante. Críticos sempre vão existir. Críticos àquilo que fazemos sempre vão existir. Se você está fazendo algo bom, você pode ter absoluta certeza, haverá críticos. Se você se posiciona pela verdade, haverá críticos. Se posiciona pelo evangelho, haverá críticos. Mas continue. Permaneça, prossiga, persevere naquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Porque nós temos uma tendência infeliz de, na primeira crítica, desanimarmos. Uma tendência infeliz de, na primeira oposição, desistirmos. Jesus está sofrendo oposição o tempo todo, Jesus está sendo criticado o tempo todo e Jesus não desiste de cumprir a missão. Jesus não desiste de atender pessoas, curar pessoas, restaurar pessoas e deixar com que as multidões fiquem deslumbradas, maravilhadas com tudo aquilo que ele tem feito. Por que nós haveríamos de desistir? Por que nós haveríamos de parar diante das oposições? Que os críticos falem, que os críticos gritem, que os críticos passem a vida a criticar. Mas quanto a nós, discípulos de Jesus, filhos de Deus, comprometidos com o Evangelho, que continuemos firmes na missão que o Senhor nos deu. Que permaneçamos na verdade, que nos firmemos na verdade, que estejamos solidamente embasados na verdade e que isso sustente a nossa prática, que isso sustente a nossa devoção e a nossa dedicação, que isso sustente as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações, dia após dia. Que os críticos critiquem, mas quanto a nós, cumpramos a vontade do Senhor.